Aproveitei quando tava renderizando ali, eu já fiz rapidão aqui. Uma Top. parte bem legal, que contextualiza muita coisa, muitos acontecimentos ali no mercado, ali, pra gente poder entender como funciona o mercado. Então vamos lá. Esse instinto manada aí, cara, a gente consegue contextualizar muito bem, cara, dentro do mercado. Então, como seres humanos, somos livres para agir como bem entendermos, né? Mas quando nos deparamos com um perigo ou oportunidade, a maioria das pessoas agem com surpreendente previsibilidade. Então, o que seria isso? Cada pessoa é única, né, cara? A gente consegue definir características de cada um. Tem aqueles caras que são corajosos, caras que são medrosos, caras que são, né, meu, são mais agressivos, enfim. A gente consegue, mais ou menos, identificar o comportamento de cada pessoa. Só que quando Sim. acontece algo grande, um exemplo, sei lá, tá vindo um perigo lá, escapa um leão, todo mundo vai sair correndo, cara. A gente consegue exatamente definir o que a manada, o que as pessoas vão, como elas vão se comportar, igual quando a gente tá, oportunidade lá do Black Friday, lá todo mundo quer ficar igual louco lá, querendo comprar eletrodoméstico lá mais barato, enfim, Aham. aquela loucura acontecendo, né? Então no mercado, cara, é a mesma coisa, cara. O mercado é a mesma coisa. Então eu vou pro gráfico para a gente poder contextualizar isso. Bom, então vamos lá. Como que a gente percebe esse sentimento, esse instinto manada no mercado? Que o rebanho ele vai entrar em pânico, né? Depois de observar quedas substanciais no mercado. Geralmente isso acontece quando tem más notícias aí, né? E, e qual que é o sentimento quando você vê o seu dinheiro meio que derretendo? Você não, a maioria não vai suportar vendo o seu dinheiro derretendo, vai fazer o quê? Vai vender. Então o mercado começa a cair, começa a cair. Esse aqui, quando começa a cair forte assim, o instinto manada vem bater forte nas pessoas, né? Quem tá negociando ali. E o que acontece daí? Quem não suporta esse movimento é instinto manada. E quem que absorve essas compras aqui, essas vendas aqui, que fica caindo cada vez mais? Porque chega uma hora que o preço para de cair. Aham. O preço para de cair. Aí chega um momento em que o preço continua a subir. Então, nesse momento aqui, cara, que o preço começa a subir, peraí, Pô, mas quando você vê um efeito manada desse aí acontecendo, não tem como ser lucrativo também, igual você estava explicando na primeira aula? tem sim. Eu só vou contextualizar isso daqui, a gente vai conseguir, só para a gente poder entender. Vamos supor que você está de fora do mercado ali, o Gabriel, e você vê um movimento desse. Uma hora a gente vai, com análise institucional, a gente consegue operar a partir disso daqui, vendo isso daqui, entendeu? A gente consegue, depois, se a gente está de fora desse movimento, pegar esse movimento aqui, um exemplo, tá? Então, Uhum. quando acontece isso daqui, quem começa a comprar aqui? O institucional, cara. É eles que vão parar essa caída forte aqui. O institucional Uhum. começa a comprar aqui. Começou a cair, eles começam a comprar. Quer dizer, eles começam, eles começam a comprar aqui, começam a comprar. Aí com a compra deles, eles fazem o preço ir subindo, entendeu? Então eles tiram, o dinheiro troca de mão aqui. Eles tiram o dinheiro aqui. O varejo vende, e no pânico, o institucional lucra com esse pânico aí, entendeu? Uhum. Aí o que acontece? Mais um efeito manada aqui, para contextualizar também. Opa, caramba. Mais um efeito manada.
Aí o preço começa a subir. Aí o que acontece? O efeito manada, vem a FOMO, que eu expliquei lá, a galera começa a ficar eufórica e começa a comprar, Aham. comprar, eles vão comprando. Aí o que acontece? Quero mudar de cor aqui, caramba. Aí quem começa a vender para eles? Institucional, cara. Eles começam a vender pra manada que tá comprando. Eles começam a Uhum. fazer lucro em cima da manada. E sem o dinheiro institucional, o que que o preço faz? Queda. Aham. Então é um ciclo interminável aqui de dinheiro entrando e saindo, cara. Gente ganhando dinheiro e gente perdendo dinheiro. Então o instinto manada a gente consegue ver bastante isso daí. Só para ir contextualizando para vocês entendendo como que o mercado funciona, tá? Sim, sim. Certo. Vamos voltar lá voltar para cá. Os participantes do mercado. Estima-se que o comércio institucional seja responsável por 70 a 90% do volume total do mercado. E o que são? São os bancos, os fundos, os hedges, os big players, os mãos pesadas do mercado. Quem realmente faz o show acontecer, os market makers, os formadores de mercado. Esses market makers, cara, eles que são responsáveis por movimentar o gráfico, cara. Sem eles, o preço não sai do lugar, cara. Uhum. Os caras têm, é muito dinheiro, muito dinheiro. Os caras, eles conseguem fazer o movimento do todo o movimento do preço no gráfico. Esses mesmos caras aqui, esses mesmos, eles são participantes de todos os tempos gráficos e eles são de diferentes intenções, tá? Não é porque eles são institucional que também eles sempre vão lucrar, eles também têm prejuízo. Então, enquanto um tem intenção de subir, o outro tem intenção de cair, de fazer o preço, derrubar o preço. Então, sendo assim, a gente vai rastrear, mapear esse movimento deles e vai entrar em favor deles, entendeu? Agora, cara, vamos para a parte técnica. Já falei bastante sobre conceitos aí. Então, vamos para a parte técnica. Vamos continuar nesse gráfico aqui. É, fractalidade no tempo gráfico, nos times frames. Lembra que eu falei que eles são operadores de todos os tempos gráficos? Uhum. Então vamos supor aqui. eu- Vamos supor que eu estou no gráfico diário aqui. Imagine que eu vou para o gráfico diário. Os times frames são, mais uma vez eu falo aqui, deixa eu anotar aqui. Fra- fractal. Os times frames são fractal. O que é fractal? Vamos imaginar que a gente está no tempo gráfico diário. Isso daqui é o movimento do tempo gráfico diário. O diário está em uma tendência nítida de alta. Tendência nítida de alta. Vou colocar o branco aqui. Então, o diário está fazendo isso daqui. A gente, quando a gente vai analisar um gráfico, a gente começa pelo tempo gráfico macro, que são os grandes aqui, mensal, semanal, diário e assim por diante. Então, a gente vai do maior para o menor. Por quê? Porque o maior tem força maior sobre os tempos gráficos menores. Agora vocês vão começar a entender sobre isso. Por que que a fractal, enquanto o diário está fazendo isso daqui, ó, enquanto isso daqui é apenas uma correção, o 4 horas está fazendo isso daqui, ó. Então a gente consegue ver, a gente está vendo por cima, a gente está no Aham. diário. Deixa eu mudar a cor aqui, verde. A gente está vendo por cima e vê o gráfico diário que está em tendência de alta.
a gente vai e começa a dar um zoom nele, né, no gráfico ali, e vai para 4 Uhum. horas. 4 horas já tá fazendo mais movimentos aqui, ó. Aí aqui ele entrou em tendência de baixa, aqui ele foi para alta. A gente quer dar mais um zoom ainda, mais um zoom. A gente vai pro tempo gráfico de 1 hora. 1 hora já tá fazendo isso daqui, ó. Vou mudar a cor, vai dar para ficar mais em vermelho aqui. Então, 1 hora vai estar aqui, cara, ó. Nessa tendência aqui de alta aqui, ó. 1 hora vai estar aqui. Então, no diário, essa correção aqui, numa hora a gente vai achar que virou o mercado. Pô, tá em tendência de baixo, cara. Tá em tendência de baixo. Só que chega aqui, é só uma correção no diário, ele vai continuar subindo, Uhum. entendeu? Vai continuar subindo. Agora vamos imaginar isso daqui se fosse um mensal aqui. Tivesse no mensal, se a gente for olhar o gráfico mensal, a gente vai estar vendo esse movimento subindo aqui. Então, cada mês, vamos supor que é uma subida aqui, né? Então, no mês, a gente vai pegar um mês em alta, o outro mês, por exemplo, a gente vai estar em baixa. Então, o mês inteiro, cara, a gente vai pegar o movimento de baixa. Só que é só uma movimentação de baixa no mensal. Uhum. Vocês estão conseguindo compreender? Sim, 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 Tá, tá sendo claro, né? tá. sim. Inclusive eu tava na tela aqui do Bitcoin de 1 minuto. E pra mim ele tava em queda. Agora que você falou, eu coloquei em 4 horas aqui. Pra mim ele tá em alta. Então, tá vendo? Aham. Isso que é. Então, cara, só que assim, essa parte legal, tudo que a gente consegue ver no mensal, a gente também vê no 1 minuto, cara. Uhum. As estruturas são as mesmas estruturas, cara. Lógico que se a gente for entrar num trade de 1 minuto, a gente não vai conseguir levar o trade sempre. A gente vai ser, ou a gente sai rápido, ou vai ser estopado rápido. Aham. Por isso que é importante a gente identificar o tempo gráfico que a gente vai operar, por exemplo, do macro para o micro. A gente, por exemplo, vamos entrar no trade aqui, quer entrar no diário, esperar a correção no diário. A gente vai mapear o gráfico, a gente quer surfar a subida. A gente vai esperar o gráfico corrigir até aqui, mais ou menos. Até aqui, mais ou menos, né? Vamos supor até aqui, onde ele vai parar ali, mais ou menos. E no gráfico menor, cara, a gente vai pro gráfico menor. Quando ele chegar mais ou menos aqui, é que a gente vai setar o alarme vai tocar. Quando chegar aqui, a gente vai para tempo gráfico menor, 15, 5 minutos, e vai fazer as entradas em tempos gráficos menores. Porque assim a gente Uhum. consegue um stop curtinho, entendeu? É aí que a gente vai conseguir fazer a entrada. Vamos supor, posição comprada aqui, né? Posição comprada para surfar até lá em cima, por exemplo. Ou até lá em cima, lá. Então a gente vai entrar aqui, porque vamos supor que a gente tá vendo aqui e a gente quer entrar aqui. Pô, vou entrar aqui. Só que daí o gráfico começa a subir, aí ele vai continuar a correção dele, ele vai fazer isso daqui, cara. Aham. Pega a sua ordem, sobe, aí destopa depois. Chega aqui embaixo. E depois ele vai subir de novo. Putz, Uhum. errei, cara. Puta merda. Fui estopado e o movimento continuou de alta. Por que que você foi estopado? Porque você analisou errado. Você não identificou que ele estava uma estrutura nítida de alta que ele ia corrigir até aqui mais ou menos para depois continuar subindo, né? Então, no gráfico a gente consegue identificar zonas descontadas e zonas premium, né? Vamos dizer assim, que são as zonas de compra ou zona de venda. Ficou claro sobre a fractalidade? Sim. Ficou assim. Aí, tipo assim, quando você pega um intervalo maior, por exemplo, de um mês, igual você estava falando, ele serve como base para os outros intervalos menores, né? Para você não ter tanto prejuízo se você for fazer operação em intervalos menores, né?
Daí você vai ter uma noção se ele tá subindo ou descendo, é mais ou menos isso? Isso, vamos pro gráfico real agora para vocês entenderem. Já que o Jonas está no Bitcoin, vamos pro gráfico do Bitcoin. Eu fiz umas anotações ontem. Ah, aqui não tem informação essa corretora. Deixa eu mudar a corretora aqui. Uhum. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou uma corretora, eu vou nesse ativo aqui porque tem mais informação, cara. Mais informação. Merda, cara. Ah, vai aqui mesmo. Ó, eu tô no gráfico Forex. Tô no gráfico Forex, é euro versus o dólar americano aqui. Então, eu tô no gráfico mensal aqui. Percebe que esse gráfico mensal tá numa tendência de alta? Ó, Sim. ele não perdeu o fundo aqui, aí ele foi aqui, continuou alta. Aqui ele tá corrigindo o mensal, não perdeu o fundo aqui. Aqui, topos e fundos ascendentes de novo. Aqui começou uma queda e agora ele parou aqui, né? Então percebe que ele tá numa tendência nítida de alta aqui, nítida de Uhum. alta. Tá fazendo no mensal, ele tá topos e fundos ascendentes, ó. Na verdade, o mensal seria isso daqui, ó. Eu até o mensal, o certo seria isso daqui mesmo. Fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente e fundo ascendente. Provavelmente ele vai fazer isso daqui, ó. Vai continuar seu flow de alta aqui. Só que, se a gente for no gráfico menor, a gente for no gráfico diário, por exemplo, deixa eu ver, peraí. Deixa eu pintar aqui pra gente saber onde vai estar. Vamos ver se vai ter formação aqui. Essa queda aqui no mensal, que é só uma correção no mensal, deixa eu pintar aqui pra gente poder achar lá no diário. Ah, caramba. Aqui. Olha só para você ver, ó. Essa informação aqui em julho de 2008 aqui, cara. Começou uma tendência de baixa no tempo gráfico diário. Pode ver, ó. Topo, topo e fundo descendente, ó. Aqui ele não perdeu o topo, mas depois aqui ele perdeu. Tá vendo? Olha lá, continuou. Você opera em qual intervalo de tempo, Thiago? Começou em tempo gráfico. A gente, na verdade, ô Gabriel, como a gente opera, seremos day traders, a gente vai operar em tempo gráfico de 4 horas, diário para baixo. Diário, né? Ah, entendi. Aqui é só para contextualizar, para vocês verem como que o mercado funciona. Opa, como que o mercado funciona, cara. Então, enquanto o mensal lá tá lá em alta, a gente, no diário ele veio caindo desde 2008, cara. O euro pro dólar, né? O dólar tá desvalorizando perante o euro tá desvalorizando perante o dólar. Aí, como que a gente vai operar? A gente vai operar em favor do tempo gráfico o diário, por exemplo. Aqui a gente tá vendo que ele começou a recuperar, tá querendo pegar uma tendência nítida de alta aqui, ó, né? A gente vai operar em favor disso. Uhum.
Então, a gente viu que ele fez um último fundo aqui. O certo seria a gente esperar ele tomar uma forma aqui, ver o que ele vai fazer. Vamos supor, ele subir aqui, quando ele tiver caindo aqui e fazer um fundo descendente, a gente vai buscar regiões para a gente poder entrar no trade. Vamos supor, aqui uma região legal. Mas a gente começa a diminuir. Pô, ele tá em tendência de alta. Se ele vai chegar até lá em cima, vamos procurar um trade aqui. Eu tô no gráfico de 4 horas agora. E não é porque ele tá numa tendência de alta lá no diário, é que eu não posso pegar a queda, tá? Isso aqui foi até um trade que eu fiz, ó. Tá até marcado aqui ainda. Olha lá, ó. Deixa eu no tempo gráfico menor. 15 minutos. Aqui, ó. A gente viu o que tá acontecendo, a gente viu que ele, no caso aqui, eu percebi que ele chegou numa zona de demanda, zona de oferta. Deixei essa linha roxa aqui, é um alarme que eu tinha deixado. Até remover aqui. E ele demonstrou força, de oferta entrando, e eu entrei nesse trade. Foi um trade de 10 para 1 aqui, ó. Foi um trade de 10 para 1 aqui. O risco retorno foi de 10 para 1. Ele até continuou caindo aqui, mas aqui, mais ou menos aqui, eu tinha saído. Eu aproveitei essa correção dele, entendeu? Aham. Fui nos 15 minutos para poder pegar esse movimento aqui. Só que eu vou aproveitar bem mais quando ele fizer esse movimento que eu falei aqui, ó. Quando ele ganhar o topo aqui, ele vai ganhar esse topo aqui, se ele ganhar no caso, né? É, e ele corrigir aqui embaixo, eu vou conseguir surfar uma onda bem mais forte aqui de alta aqui. Então é assim que a gente tem que observar. E para o maior, para o menor, a gente identificou no mensal é uma tendência nítida de alta, no diário ele estava vindo numa tendência de baixa, porém no diário, pelo jeito aqui, ele achou um fundo, que esse aqui no diário é o último fundo dele, e começou a querer ganhar topos e fundos ascendentes aqui, ó. Aqui ele corrigiu, até perdeu esse fundo aqui, né? Esses fundos aqui. Só que aqui ele já tá querendo ganhar esse último topo aqui. Se ele ganhar esse último topo, vai confirmar que ele entrou numa tendência nítida de alta. Ou a gente pode também, isso daqui, ó, esse range de preço aqui, esse que se chama range de preço, quando ele começa a andar de lado aqui, chama range de preço. Pode ser que ele se lateralize aqui, lembra que eu falei da lateralização aquele dia? Sim. Pode ser que ele lateralize aqui para poder acumular ou então distribuir os preços. Isso daí a gente vai falar também. Quer ver? Se ele chegar aqui num ponto, por exemplo, aqui, eu até anotei já, que é uma zona de oferta. Então, se ele chegar aqui nessa zona de oferta aqui, e eu vou lá para 15 minutos, só para vocês ir começando a entender. Vou para 15 minutos, vamos supor que ele está subindo aqui, né? Tá subindo. No 15 minutos. Ele chegou na zona de oferta. A gente vai buscar por padrões de reversão de tendência. O que seria reversão de tendência? Já vou explicar aqui. A reversão de tendência é exatamente o que está acontecendo no diário ali. Ele está vendo uma tendência de baixa, né? A gente podia ter surfado aqui. Aí aqui, ele foi ganhando os topos, ó. Ele foi caindo em topos e fundos ascendentes. Lembra que eu falei sobre isso? Sim. Topos e fundos ascendentes. Quando ele para de renovar o fundo aqui e começa a subir, é porque ele está revertendo a tendência de baixa para alta. Conseguiu compreender? Sim, sim. É meio confuso no começo, cara. Meio confuso. Eu acabei não falando sobre reversão de tendência, mas já aproveitando aqui daí. Então, um tempo gráfico menor, quando a gente vai operar, a gente vai procurar por reversão de tendência. Então, no 15 minutos, ele tá numa tendência nítida de alta aqui.
Eu vou identificar a reversão de tendência quando eu perceber que ele chegou numa região de oferta e tá fazendo topos e fundos ascendentes, e ele faz isso, ó. Ele perde o fundo do 15 minutos, entendeu? Ele faz isso, esse movimento aqui, ó. Aí ele começa a pernada de baixo, no 15 minutos. É aí que a gente vai do gráfico maior pro menor, o Gabriel, que Aham. você perguntou, né? O Jonas, Guilherme. A gente vai identificar uma região de oferta, que aí vocês vão aprender mais pra frente. Vai verificar volume, vai ver como é que ele chegou aqui, vai ver se ele teve uma rejeição, porque ele pode muito bem continuar subindo. Se ele for continuar subindo, ele vai continuar fazendo topo e fundo ascendente. Agora, se ele perder o último fundo no 15 minutos, então a possibilidade dele reverter a tendência é muito grande. É aí que a gente vai entrar na operação. Vendido, por exemplo. A gente vai entrar na operação vendido. A gente espera o movimento de perder o fundo e vai entrar no teste. Igualzinho tá acontecendo naquela moeda lá que eu que eu tô vendo de entrar lá. Deixa eu mostrar lá para vocês na prática agora. Vamos ver se vai dar certo, né? Opa, caramba. Olha lá. O que eu fiz aqui? Eu identifiquei. Eu identifiquei. Eu vi. Eu vou falar sobre isso aí também, mas depois. Só que ele buscou a liquidez aqui em cima, já buscou a liquidez aqui em cima, Aham. tops posicionados aqui em cima, que estavam posicionados. Ele chegou numa região aqui, então eu tracei o último fundo que gerou toda essa, essa alta aqui e tracei o último topo, fundo topo. Aqui eu tô no gráfico de 4 horas, parece que ele vai Uhum. continuar subindo. Aí o que que eu fiz? Fui lá para 15 minutos, aconteceu exatamente o que eu acabei de explicar ali, ó. 15 minutos. Topos e fundos ascendentes. Cadê? Aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente, topo ascendente. Boom! Entrou força de oferta. Opa! Uhum. Pegou a liquidez lá. Zona de oferta. Zona que a gente sabe que tem interesse. Pode ser que tenha interesse institucional. Como a Aham. gente viu, pode ver que tá subindo, ó. Tá subindo. Ele tava subindo forte aqui. Aqui ele começou a subir fraco. Eu já tô percebendo que ele já não tá tão forte assim. Quando ele tocou a zona que buscou liquidez lá daquele último topo, ele entrou forte venda aqui, ó. Uhum. Então, como eu vi que ele perdeu esses fundos aqui, ó, então a probabilidade dele corrigir aqui tá muito grande. Tá muito grande. Então, eu vou confluir isso, a perda do fundo, vou confluir o volume. Eu não falei sobre o volume ainda, mas eu vou falar numa outra aula. Que são os indicadores técnicos, né, que a gente usa para poder analisar. Mas só para vocês entenderem, já vou explicando para ir pegando essa parte. Eu vou ver o volume, que isso daqui quer dizer volume financeiro ali. Pode ver que ele estava subindo forte, que tá vendo? Olha o tamanho dos. Aham. Esse verdinho aqui é a força de compra. O vermelho é a força de venda. Pode ver que quando ele estava subindo, a força de compra estava maior. Uhum. Aqui ele continua subindo, só que olha só como diminuiu o volume aqui, ó. Olha como diminuiu o volume. Aí quando ele tocou nessa região, olha o que o volume nos mostra aqui, ó. Olha como aumentou isso daqui significativamente. Ó, comparando aqui, ele tá mais baixo. Só que a gente não vai comparar aqui, a gente vai comparar com isso daqui, ó. Aham. Tá vendo que isso daqui foi alto, isso daqui foi baixo? Que foi alto, ele veio com intenção. Uhum. Então a gente percebe que tá com intenção de queda. Aqui continuou subindo, só que foi fraco aqui. Aqui foi forte, aqui tava forte. O que mais que a gente vai observar agora? Como a gente observou que estava forte, veio forte a venda. Agora, esse teste aqui
Lembra que eu falei, Jonas? Você estava na aula ontem sobre. Sim, Não é não seria o assunto agora. Só que já dá para ir falando sobre para vocês ir pegando o imbalance. Lembra que eu falei do imbalance? lembro, lembro. Vamos lá na prática aqui em tempo real, cara. O imbalance, para explicar rapidamente, assistam o vídeo lá depois, de novo, para vocês, né? Mesmo que vocês não entendam muito bem nesse momento, mas vocês vão entender. Quanto mais começar a pegar informações, mais, mais vocês começam a assimilar mais, tá? Então, Uhum, quando o institucional entra forte assim e deixa um espaços assim, ó, tá vendo que esse pavio aqui, ele não veio completar aqui em cima, não veio completar aqui. Esse pavio ficou até aqui. Então ficou um espaço aqui, ó. Pode ver que ele vai subindo e vai deixando os pavios, completando aqui as ordens. Então, quando acontece esse espaço aqui, é porque não casou venda com compra. Então ficou ordem pendente aqui. Então, quando o preço começa a subir, a gente também tem que ver a intencionalidade dele. O volume veio forte aqui e o volume na hora de subir já tá fraco aqui, ó. Então pode ver, aqui antes estava subindo forte. Aqui é o tamanho do volume, o tamanho dos candles. Quanto maior aqui e maior aqui, é maior, a gente vê a maior intencionalidade aqui, entendeu? E essa subida aqui tá fraco, tá feio comparado aqui, ó. Então a gente percebe que eles estão com interesse, a princípio, em mais quedas aqui, em correção. Então, ele vai subir aqui, vai continuar subindo para fechar as ordens pendentes aqui. Isso aqui seria um bloco institucional. Vai fechar a ordem deles aqui de compra, que foi uma compra para poder depois eles compram e vendem. Então aqui eles não trabalham com stop institucional, eles trabalham sem stop, é diferente. Então só que aqui eles estão negativos essa compra que eles fizeram. Então aqui eles vão pegar as ordens de vendas deles e aqui quando chegar aqui nesse ponto, provavelmente eles vão fechar essa ordem de compra e depois o preço vai fazer isso daqui, ó. Porque quem não usa análise institucional e vê o preço subindo aqui, ó, vê essa correção aqui, os caras entram comprados. Aham. Entram comprados. Eles entram achando que o preço vai continuar subindo. Eles fazem isso, ó. O stop vai estar nesse último fundo e eles vão continuar subindo. Pô, tá Uhum. subindo, o negócio vai continuar subindo. Aí o que eles fazem? Chega aqui, o que eles fazem depois? Bota o preço forte para baixo de novo, estopando todo mundo que tá aqui. Aham. Aí isso é um assunto mais para frente, é um assunto, né, eu acabei falando alguns conceitos aí de ordem block, imbalance. Vocês vão aprender mais para frente daí. E deu para entender mais ou menos como é que funciona com Sim, relação sim. deu sim. à fractalidade, o gráfico ser fractal, o tempo gráfico ser fractal e, e como que a gente vai operar? Sim. Sim. Você vê que a gente tem que ver todo, a gente precisa todo de todo um contexto para poder, antes de você entrar em qualquer operação, a gente precisa contextualizar, ver o que está acontecendo, o tempo gráfico maior, só para revisar. A gente vai contextualizar isso daqui. Entrou uma zona de oferta. Como ele está uma tendência de alta, pode ser que eles façam isso daqui, ó. Bate aqui para continuar subindo. Só que Aham. nesse momento aqui, eles estão querendo que corrija. Tá tudo, Uhum. ó, eu falei. A princípio, a intenção deles é correção. Então, por que que eu não posso surfar essa correção junto com eles? Entendeu? Então, se eu for até metade aqui, ó, já faço um trade de 10 para 1, cara. 10 vezes o meu Aham. risco aqui. Entendeu? Então eu tô entrando com R$ 10 aqui, se ele chegar até aqui, cara, que é uma zona, aqui é uma zona de demanda. Aqui eles estão Uhum. com interesse aqui. Pode ver que ele andou de lado aqui, ó. Eles estão com interesse aqui. Aqui é uma acumulação. Então, pode ser que chegue aqui e eles queiram que o preço volte a subir. Então, por que que eu não posso surfar esse movimento com ele? Se chegar aqui e eu ver que o preço fez isso, ó, vamos supor, pegou aqui a ordem, aí começou o movimento de queda no 15 minutos.
Quando eles vão chegar aqui nessa zona de demanda, que é uma zona de compra, pode ser que eles continuem, tá? Mas pode ser que eles façam Uhum. isso, ó. Ó, tendência nítida de baixa. Topo, fundo ascendente, ou fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente, topo descendente, fundo descendente. Como que eu vou ver que mudou a intenção? Lembra? Opa, ganhei esse topo aqui. Aham. Vou. Tudo que acontece aqui acontece ao contrário também. Aí, se Uhum. eu perceber esse volume de compra entrando, eu vou olhar aqui o volume, vou ver o volume grande aqui, igual aqui tá aqui. Se eu ver isso e depois ver isso, pô, eles estão tá sem intenção aqui de vender agora. Eles vão só testar aqui embaixo para continuar subindo. Aí, se eu ver que aqui entrou compra e quando ele vier testar aqui diminuiu o volume, vamos supor aqui que ele quando chegou aqui, entrou volume de compra. Pô, volumão de compra. Aí quando vão testar, o volume ficou baixo. Uhum. Opa, estão querendo que o preço suba. Vamos montar a posição aqui e vamos surfar essa subida junto com eles. Então, só para contextualizar, é mais ou menos assim que funciona a análise técnica, análise institucional, né? Tem várias formas de operar no mercado, padrão gráfico. Essa forma aqui, cara, foi a forma muito mais assertiva que eu achei, depois de Aham. tomar muito na cabeça aí. Foi a forma que eu mais achei assertiva, cara. Assertiva. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Cara, então eu acho que hoje é isso, cara. Show. Avançamos um pouco mais aí, né? Parte Aham. técnica. Deu para entender? Deu, deu. Deu. Aham. É, Mas posso dá falar? pra ver que é tipo, é algo bem que você tem que estudar muito bem mesmo, né? Vários detalhezinhos. São vários detalhes, cara. Uhum. O tempo tá acabando aqui de novo. Mas o começo é totalmente confuso, totalmente, né, meu? Mas isso vai entrando, cara. Mas o ideal é realmente estudar mesmo, viu? Tem que pegar firme. Tudo que eu E passei aí, cara, praticar, né? é praticar. Assista a aula de novo para poder, se tiver alguma, Essa aqui vai ter que revisar. né? Assista de novo. Se tiver alguma dúvida, pergunta. A gente pode fazer uma revisão sobre fractalidades aí. Mas assiste de novo, cara. Show. Aham. Vou disponibilizar no YouTube. Eu vou dividir essas duas aulas aí. Beleza. Pode ser. Beleza? Fechou. Beleza. Então fechou então. Hoje foi 1h30 de aula aí. Mas Top demais.